Boas-vindas a você que nos acompanha em mais um episódio de Conversas Literárias. Eu sou a Carol Batayer. Eu sou o Diogo Brunner e a gente recebe aqui hoje o escritor Ricardo Lízias. Bem-vindo, Ricardo. Obrigado, oi pessoal. Obrigado pelo convite, espero que a conversa seja ótima, que o sistema de som funcione bem e que o sinal de internet não nos traia. Pois é. Vai fluir tudo bem, vai dar tudo certo. Tomara. Comecei este diário na noite de 28 de outubro de 2018, data em que 57.796.986 brasileiros fizeram o inimaginável e depositaram na urna o voto em um candidato que não tinha nenhum programa de governo organizado, havia feito declarações racistas, machistas e homofóbicas, elogiara abertamente torturadores e a ditadura militar e prometera nomear como ministro da Fazenda um homem com experiência no governo de Augusto Pinochet e ideias claras para estrangular a vida da maioria da população. Vale dizer que até agora o mito e seus ministros estão cumprindo com notável competência tudo o que prometera. A polícia, desde a eleição, tornou-se mais violenta. Casos de censura voltaram às artes, o Brasil virou motivo de piada no mundo. O desmatamento atingiu índices mais do que alarmantes. E por causa dele, o presidente brasileiro, que recebeu o voto de 57.796.986 eleitores, e depois seu ministro da Fazenda, chamaram a primeira-dama francesa de feia. Centenas de agrotóxicos foram liberados para uso. A população é estimulada a não acreditar em dados científicos, a agressão à imprensa por parte do governo é corriqueira e a economia, vejam só, continua em crise. Há alguns meses, o mito cancelou uma reunião com o chanceler francês para cortar o pelo e depois fez circular no YouTube sua orgulhosa deselegância. Uma reforma previdenciária vai sacrificar mais ainda as classes baixas da população e o ministro da Educação agride professores constantemente, como faz o seu colega do meio ambiente com o próprio meio ambiente. Sérgio Moro quer ainda mais gente presa. Quando eu estiver terminando a última revisão deste livro, indagado sobre uma suspeita bastante eloquente de corrupção, o presidente gritará para o jornalista pedir para o pai o recibo que ele deve ter dado à mãe, ou o contrário, depois de dizer que o rapaz, ou outro que também quis saber das movimentações estranhas de um antigo assessor, tem cara de homossexual. A violência contra as comunidades vulneráveis terá aumentado muito. Este é o resumo bastante defasado da barbaridade em que nos enfiamos. Ricardo, a gente acabou de ouvir aí você lendo um trecho do seu novo romance, né? O Diário da Catástrofe Brasileira, ano 1. Queria que você começasse esse papo contando um pouco pra gente como é que foi o processo de escrita desse livro. Tá joia. Bom, o que aconteceu é que, como todo mundo, eu estava bastante envolvido e também bastante impressionado com os acontecimentos no Brasil, né, no ano de 2018, os acontecimentos políticos, culturais, enfim, da sociedade como um todo, né? E aí o que eu fiz foi que eu acompanhava bastante a situação toda, começou a ver as notícias de que um dos candidatos estava usando fortemente o WhatsApp, né, para fazer campanha eleitoral, e eu resolvi, eu não acompanhava, não tinha por onde ver isso, não fazia parte de nenhum grupo de WhatsApp, e eu resolvi entrar nessas redes para entender mais ou menos como elas pensavam. E aí eu comecei a escrever uma espécie de análise. Eu não sei exatamente como eu poderia, definir o livro. Ele tem uma parte de ensaio, tem uma parte de análise estética, tem uma espécie de rememoração de vários momentos, enfim, da minha vida, todo esse tipo de coisa, Então eu fiz essa espécie de colagem sob a forma de um diário, Ele foi publicado faz mais ou menos um mês. E daí em diante eu passo a observar os movimentos do Brasil contemporâneo, inclusive da arte,
Legal. Cara, ele teve eu não sei se eu tô confundindo com alguma outra coisa, mas ele teve um processo meio que de um work in progress, assim, não teve? Exato. Que você ia mandando os capítulos por e-mail. Não foi por e-mail. O que eu fazia foi que eu colocava a cada trimestre, eu colocava um trecho no Kindle, não é isso? Para baixar as pessoas que quisessem, não é? Podiam baixar, só que eu avisava também que eu iria transformar o texto caso eu achasse que alguma coisa não tinha dado certo, que alguma análise não tinha ficado boa, enfim, que houvesse algum tipo de equívoco da minha parte, ou que trechos eu precisasse aprofundar. Então, alguns momentos do meu livro, eu posso dizer que eu reescrevi 8, 10 vezes, assim, né? Até que, no final, quando eu julguei que o texto já estava aí sim encerrado, eu considero que esse volume impresso é o texto encerrado e que eu acho que ali as minhas observações não vão ser mais... eu considero as observações encerradas, né? Suficientes para que sejam agora analisadas sem mais mudanças da minha parte. Foi isso. Foi assim que eu estruturei esse projeto. Ah, legal. E, cara, assim, esse é mais um livro seu, mas a maioria dos seus livros tem essa peculiaridade, né? De mexer com a forma mesmo, né? E aí eu queria saber de você também, a ficção, cara, ela pode tratar de qualquer tema? Um personagem de ficção, ele pode fazer qualquer coisa? Pode, eu acho que sem dúvida nenhuma. O que importa para a ficção não chega a ser exatamente o tema, não é? A ficção se manifesta através da forma, da maneira com que os textos, os trabalhos são organizados. Então o tema ele é realmente algo muito que o próprio tema também acaba se manifestando pela forma. Então eu não vejo como possa haver qualquer limite, não é? Qualquer limite para a prática ficcional, porque a forma, como é a forma que acolhe, não é? que realiza a arte, o tema me parece algo realmente ilimitado, não me parece ser uma grande preocupação, por assim dizer. Eu pergunto isso porque, voltando, né, seus livros, acho que eles causam uma certa confusão, né, da questão do quem é o personagem, quem é o autor, né, isso é real, essa confusão, causa-se essa confusão no leitor mesmo, você passa por isso, e causa essa confusão dentro do mundo literário também, cara? Acho que a confusão é causada em todas as instâncias, né? É uma confusão causada na sociedade em geral. Agora, eu acredito que essa confusão, sobretudo, se dá, né, por uma questão de conservadorismo da sociedade brasileira em geral. Não tem por que os meios, mesmo o meio artístico, enfim, e outros meios também, eles acompanham, parece, esse movimento da sociedade. Sociedades muito conservadoras tendem a, por exemplo, tentar passar a responsabilidade de qualquer um de suas atitudes para o outro, né? E isso é um fato o leitor brasileiro, não todo, evidentemente, mas o leitor brasileiro, talvez convencional, ele ainda vai aos livros de ficção, tentando buscar o que o autor quis dizer, né? E aí ele pratica a interpretação dele, qualquer que seja a interpretação dele, ele culpa o autor. Então eu já vi 10, 15 interpretações diferentes dos meus livros, não é? E todas elas o leitor quer me culpar por ele ter entendido o que ele entendeu. Quer dizer, ele não quer assumir a responsabilidade de fazer um significado de um trabalho artístico, né? Eu acho que isso, quanto mais a sociedade é conservadora, mais isso acontece. Quanto mais conservadora uma sociedade vai se tornando, mais isso também tende a acontecer, né? O leitor querer responsabilizar os outros pelas suas próprias interpretações. No começo era estranho, não é? Hoje eu já estou completamente acostumado, né? Assim, eu já estou
já nem não me espanto, né? Ô Ricardo, eu te acompanho no Twitter, você é bastante ativo por lá, você usa o Twitter também para colher matéria-prima para suas criações? Eu acho que a gente está por todo lado, né? Buscando, tentando compreender os movimentos contemporâneos. Então, sem dúvida nenhuma, eu tenho um interesse real, né? Eu tenho um interesse intenso por novas formas de circulação de ideias, né? E eu não tenho dúvida que hoje as redes sociais são um espaço bastante ativo para esse tipo de movimento. Então eu procuro acompanhar com atenção, não é? Não é à toa que muitos movimentos da sociedade agora estão passando por esse espaço. Então eu não vejo por que a literatura não deva também tentar compreender, obviamente que de forma crítica, não é, esses lugares. Cara, recentemente, cara, você ministrou aqui de forma online, né, pro Sesc Paraty um curso sobre iniciação à literatura brasileira contemporânea. Depois eu vou querer saber também das suas experiências com cursos online e tal, mas assim, pensando agora, pode ser uma pergunta um pouco complexa, mas pode resumir da forma como você achar melhor. Se você estivesse pensando na literatura brasileira contemporânea, mas eu digo essa recente, essa que está sendo feita agora, né, dos seus pares, por exemplo, né, de pessoas que estão publicando agora. Se você tivesse que explicar para alguém que nunca ouviu falar sobre essa literatura brasileira contemporânea, como que você explicaria, cara? Olha, de fato é uma pergunta ampla. Eu acho que, em primeiro lugar, há uma grande diversidade, não é? Há o que sempre é uma questão contemporânea, não é? Dos trabalhos que estão ainda sendo negociados, enfim, tendo a sua recepção ainda muito quente, não é? Eu acho que há uma grande diversidade e há vozes muito diferentes. Há algumas vozes surpreendentemente conservadoras, não é? Que obtiveram ali um espaço notável. Há um certo romance novo sendo praticado, eu acho que com bastante habilidade, assim, com uma tentativa de criar uma arte, uma literatura nova, uma literatura potente, não é? Eu acho que esses dois, e há os que estão nesse meio, né? Eu acho que eu acho a poesia uma poesia forte, não é? Com momentos muito intensos, muito bem realizados, não é? E que, enfim... Agora, você perguntou no intenso agora, né? Eu acho que, no geral, e eu imagino que isso esteja acontecendo nos outros meios também, as pessoas estão muito preocupadas, né, com a própria situação. Então, a circulação dos livros está diminuindo, não é? Tem uma proposta agora de taxação retornar o imposto, certos impostos aos livros, o que vai encarecer muito os livros e que vai tornar, portanto, a circulação ainda mais difícil, não é? Muitos dos autores estão com bastante dificuldade de encontrar alguns até quase formas de sobrevivência mesmo, né? Se não isso, pelo menos uma possibilidade de continuidade do seu trabalho. Então, nesse momento, eu acho que a literatura está indo muito em crise, né, com relação às suas possibilidades de circulação, né? Há momentos de censura muito desagradáveis, não é? Aqui e ali também. Então, esse controle do imaginário é um controle que talvez assusta bastante, não é? Atrapalha bastante. Então, a gente vive um momento, eu classificaria como um momento de bastante ansiedade, né? E também muito delicado com relação à produção. Como é que tem sido para você a criação nesse momento? O momento que vivemos agora, principalmente, ou de 2018 para cá, né? Você realizou um trabalho nesse período, mas como foi a sua rotina nesse período?
essa é uma pergunta curiosa, né? Porque eu fiz um trabalho, assim, quando eu comecei a fazer esse diário, o Diário da Catástrofe Brasileira, como eu disse, que acaba de ser publicado, eu escrevo todos os dias, há muitos anos, realmente. E quando eu digo muitos, eu estou falando quase 20, né? São muitos anos mesmo. E eu realmente estou sempre desenvolvendo projetos, buscando novas formas, eu vou fazendo tentativas, algumas vingam, muitas não vingam, né? O que aconteceu foi que eu tinha começado a escrever um romance novo, porque eu tinha acabado os anteriores, e eu estava escrevendo um romance novo que já tinha 3 capítulos. Muito no início, eu calculava que eu precisaria de 2 ou 3 anos, né? Mais ou menos, 2 anos, algo assim. Só que aí veio o confinamento, veio a pandemia, e eu não consegui fazer o romance, eu não consegui continuar, porque era um romance de pesquisa muito intensa, que é uma coisa que eu gosto muito de fazer também, mas que a nova realidade acabou me atrapalhando muito, até porque eu me vi diante de situações muito inesperadas. Aí eu vivi uma espécie de momento esquisito, momento muito estranho na produção, mas eu continuei a minha necessidade de escrever todos os dias, não é? E agora eu estou produzindo uma coisa que é muito inédita na minha obra, né? Que eu ainda estou estudando e refletindo sobre se eu vou colocar para circular, e caso eu coloque para circular, a maneira que eu vou fazer isso, né? Que é um livro de poesia. Olha só. Ricardo, curiosidade que surgiu aqui, esse romance que você não concluiu, qual é o tema dele? É a cidade de Brasília. O romance chama Brasília, né? Ele realmente estava no início mesmo, né? Eu tinha começado no começo do ano. Então, eu fazia esse diário, e continuava fazendo o livro. O diário eu continuo escrevendo, né? E continuava fazendo o livro, só que eu não consegui, como eu disse para vocês, eu não consegui fazer, ele tá parado. Eu vou voltar a ele, mas eu tenho a impressão que eu não vou conseguir, talvez só realmente com o fim do confinamento, algo desse gênero. E esse de poesia tá pronto, cara? É só pensar se vai realmente publicar ou ainda falta? Não, ele não está exatamente pronto, mas tem uma quantidade grande de trabalho, não é? É uma coisa muito inédita realmente, né? Para mim, mas se eu colocar para circular, certamente eu não vou colocar para circular de maneira convencional. Eu vou fazer algum tipo de manobra ou algum tipo de experimento que me coloque, que exija do leitor mais responsabilidade na leitura, né? Eu já estou com alguns cálculos assim, né, experimentais de como eu vou conseguir fazer isso. Mas como eu já contei metade da coisa, eu não vou contar outra. Poxa! Já é uma revelação, né? Eu escrevi... primeira mão, né, cara? Primeira mão, eu não tinha realmente falado. Né? Agradecemos. Se os leitores tiverem ouvido, o barulho foi o barulho aqui da minha cachorra. Minha cachorra já é famosa, né? Nas gravações que eu tenho feito. Os cachorros do Diogo de vez em quando aparecem aqui no podcast também. Aparecem também, Os cachorros se tornaram, né, personagens importantes nesse confinamento. Ricardo, você comentou, falando desse livro de poesia que talvez saia e tal, novamente a sua preocupação em sair desse convencional, né? Isso é uma forma de onde vem isso? É uma forma de não cair num comodismo? E como você diferencia essa literatura que você faz de uma literatura mais convencional, sem demérito nenhum, mas assim, uma literatura, enfim, com histórias ficcionais clássicas, começo, meio e fim e tal? Nessa ordem ainda.
Não, enfim, eu tenho uma necessidade de experimentação, não é? Eu nem acho que uma arte realmente eficaz. Eu não acredito que uma arte, eu não acredito que um romance com começo, meio e fim, nessa ordem, personagem, tempo, enfim, espaço bem delineado possa ser eficaz hoje em dia. Para ser bastante sincero, eu tenho dificuldade, inclusive, de lê-los, né? Eu acho, eu acabo me sentindo, acabo achando muito maçante, muito pouco exigente, não é? Então, é algo que eu exijo de mim também, não é? O que eu estou insatisfeito, falando com clareza, não é? É o que o leitor exige dele mesmo, né? Assim, então, eu tenho pensado em uma série de possibilidades. Outro dia eu estava discutindo com um grupo de pessoas interessadas, um grupo interessado em literatura francesa contemporânea, não é? E a gente estava conversando sobre aqueles eventos, sobre os ensaios franceses que chegaram à morte do autor, né? Sobretudo os textos do Roland Barthes e do Michel Foucault. A gente chegou a uma pergunta que era a uma espécie de estranhamento que acabou sendo de todos nós, não é? Que era o seguinte: certo, o autor está morto, né? Agora falta o leitor, né? Falta o leitor também pagar a sua conta. Eu tenho a impressão. Então eu tô bastante envolvido em mandar esse boleto pro leitor, sabe? É, eu não sei qual pode ser o resultado disso. É uma experiência, né? Então eu vou precisar realizar. Algumas das minhas experiências eu considero mais bem-sucedidas que outras, né? Enfim. Então vamos ver o que vai acontecer, né? Vou avisar vocês. Legal. Ricardo, você falou de romance novo, né? Quando a gente estava falando da literatura contemporânea, você falou romance novo ou nova literatura. Você pode dar exemplos do que você encaixa nesses conceitos? Olha, se for, por exemplo, um exemplo concreto, o romance, o livro, eu prefiro falar o livro, né? O Pai da Menina Morta, por exemplo. Eu acho que é um livro do Tiago Ferro. Eu acho que é um livro bastante eficaz em termos de busca contemporânea por algum tipo de obra incômoda, né? É, o trabalho, por exemplo, em poesia, também não é bom resumir assim, o trabalho literário, artístico do Ricardo Aleixo, por exemplo, eu também acho bastante interessante. É, eu acho que há várias obras, Angélica Freitas, por exemplo, tem feito Marília Garcia, tem feito trabalhos, eu acho, notáveis, Nuno Ramos, por exemplo, também. Eu me interesso, eu gosto bastante desses trabalhos que aboliram fronteiras, né? Que estão batalhando muito por abolir gêneros também. Eu acho que isso tem uma eficácia muito grande no momento contemporâneo, que, como eu disse, é um momento E conservador, é né? necessário fazer arte incômoda no Brasil de 2020? Eu não tenho dúvida, não é? Eu acho que qualquer comodismo ele é cumplicidade, né? Eu acho que enfim, é preciso reagir, porque estão tentando invadir a nossa casa, não é? Se a gente ficar parado, a nossa casa vai ser realmente invadida. O próximo passo vai ser uma violência contra nós. Então, quer dizer, eu só. Primeiro que eu acho que toda arte realmente notável foi, em seu momento, uma arte incômoda. Claro que isso causa, pelo menos para mim, me causa muito embaraço, muita estranheza, porque os artistas que foram incômodos, algum tempo depois, e nem é tanto assim, eles já viram artistas do establishment, né? O pessoal começa a estudar, o pessoal, quer dizer, eles já viram artistas estáveis, mas no momento da produção da obra, em boa parte, ela é uma arte instável, não é uma arte difícil, uma arte incômoda, uma arte de difícil apreensão.
né? E eu acho que realmente esse tipo de arte é o que precisa ser praticado. No momento, eu acho que em todos os momentos, agora num momento como o nosso, isso é quase imperativo, né? Que eu me espanto muito com as pessoas que continuam escrevendo hoje, não é, a sua obra com toda tranquilidade, como se nada fosse, né? Aqui, inclusive aqui não vai uma crítica, mas vai uma manifestação realmente de espanto, né? Eu não vejo, eu não consigo sequer não consigo sequer compreender como as pessoas possam estar fazendo isso. Agora, né? eu não sei se foi um corte da internet ou se você disse 27 de agosto de 2005. Não, 2020. 27 de tem que datar, né? Porque Tem que datar. tem que datar, porque a gente não sabe, no Brasil, a gente não sabe o que vai acontecer amanhã, né? Você imagina, então, quer dizer, as coisas podem mudar de forma radical. Então precisa ficar realmente datado, né? Isso é muito maluco, né, cara? As coisas acontecendo muito, sei lá, não dá pra esperar nada, né, linear assim, cara. É muito, muito maluco. Não, o que eu ia contar, eu me lembro dessa história de confinamento, é uma coisa para mim é uma coisa completamente maluca. Eu almocei com um amigo, que inclusive eu ia trabalhar como professor, enfim, numa escola em que ele faz uma coordenação, eu almocei com ele, não é? E aí a gente se despediu, eu fui buscar o meu filho na escola, da escola fui para casa, chego em casa à noite, se anuncia que a partir do dia seguinte as aulas estão suspensas, não é? O governo pede para que as pessoas fiquem em casa, várias empresas, por exemplo, a minha esposa já é avisada que vai trabalhar de casa, foi de repente, Muito. não é? Assim, quer dizer, Foi. uma coisa estranhíssima, assim, né? Uma coisa, quer dizer, um choque enorme, né? E de lá até aqui, sabe, é uma situação muito complexa, né? Eu tenho visto. E para você, esse é um momento bom para se criar? Olha, não, bom, eu não sei dizer exatamente o que seria, porque eu sempre trabalhei em estágios de tensão, e eu defendo a tensão. A tensão que eu defendo é a tensão na arte, claro, né? Não nas outras instâncias da vida, né? Então eu acho que essa tensão não é isso não é isso que me assusta, mas o que me assusta é, sem dúvida, o crescimento do nível de, como eu disse, de conservadorismo, porque quanto mais conservadora é a sociedade, mais problemas ela vai ter com a arte, com a literatura. Então eu acho que se a gente tivesse num país como, meu irmão, ele vive na Austrália, e lá foi o seguinte, houve um confinamento que foi radical, radical realmente, né? Assim, as ruas, elas ficaram absolutamente desertas ao ponto de que começou a aparecer coala, canguru, mesmo. Meu irmão chegou a ver canguru da janela, né? As pessoas até ficaram assustadas, porque os animais estão no quintal, né? E aí a coisa foi diminuindo muito. Aqui a gente começou a assistir, testemunhar com muita tranquilidade discursos anti-ciência, né? Discursos, comportamentos muito conservadores ao ponto de que nós chegamos aonde nós chegamos. Não sei, antes de a gente ligar aqui, eu não vi o número de mortos, mas está chegando em 120 mil pessoas, né? Oficialmente, Sim. né? Oficialmente. Tem É um platô, né, que a gente chegou e não desce a coisa, e a população toda, a gente vê a pessoa. A minha frase pode parecer estranha, mas é uma frase real. Quanto mais você sai na rua vendo gente com máscara no queixo, não é? Pior a vida da arte nessa sociedade, entende? Porque a pessoa ela é completamente reacionária, entende? E a arte ela é anti-reacionarismo, ela é anticonservadora. Então há
a arte ela tem sempre um diálogo com o outro, né? A literatura é basicamente uma relação entre o autor e o leitor em que a obra está no meio. Uma pessoa que bota a máscara no queixo é uma pessoa que está pouco se preocupando com o outro, né? E isso quer dizer, comum o tempo inteiro. Então, essa situação me assusta muito, né? O crescimento do conservadorismo. Aqui em São Paulo, eu estou falando demais, mas eu também estou aqui para falar, né? Então, Claro, você está aqui para isso. aqui em São Paulo, os aparatos culturais, acho que da prefeitura, eu agora não estou certo se é da prefeitura ou do estado, mas a biblioteca, acho que é da prefeitura, a Biblioteca Mário de Andrade, né, o Centro Cultural São Paulo, e todos os outros aparatos da Secretaria de Cultura, eles estão fechados através de uma liminar, né, da Justiça Eleitoral. Não pode funcionar a biblioteca, os eventos da biblioteca não poderão ser difundidos por conta da lei eleitoral. Agora, isso é censura, porque existe uma regra que realmente, no momento eleitoral, eu não posso ir a um evento da biblioteca, que nesse momento seria transmitido pela internet, eu não posso chegar nesse evento e fazer propaganda de um candidato. Eu, por exemplo, não faria isso, mas por outro lado, provavelmente eu nem seria convidado porque eu tenho opiniões políticas muito marcadas, e nunca as escondi. Mas, por exemplo, se alguma pessoa fizesse uma propaganda eleitoral, isso precisa ser coibido a posteriori. Né? Aí sim, a Justiça Eleitoral vai analisar o que houve e julgar. Quando é a priori, quando é antes, tem um nome isso daí, chama censura. Entende? Quer dizer, os aparatos culturais da cidade de São Paulo, a biblioteca, o Centro Cultural e vários outros estão sob censura. Né? Você imagina como é que a gente consegue... qual é o grau de necessidade de criação, necessidade de raciocínio e criação formal num ambiente como esse? É isso que o autor está fazendo. Até o ponto que até poesia eu fiz. Né? Porque realmente essa história da biblioteca é inacreditável mesmo, cara. É censura prévia, né? Para evitar que aconteça alguma coisa, você já fecha. Já fecha antes, mas tem que ser a posteriori, não é isso? Tem que ser, se acontecer alguma coisa, alguém denunciar, a Justiça Eleitoral analisa o que houve e depois toma uma decisão. Mas antes da coisa acontecer, fechar todo o aparato cultural, isso realmente censura, que está aparecendo, que está surgindo por diversos lados, né? Por diversos lados. Naquela hora, o senhor reparasse. Que é que notava? Nada mesmo. O senhor mal conhece essa gente sertaneja. Em tudo, eles gostam de alguma demora. Por mim, vi. Assim serenados assim, os cabras estavam desejando, querendo o sério divertimento. Mas os chefes cabecilhas, esses ao que menos, expunham um certo se aborrecer. Segundo seja... Cada um conspirava suas ideias a respeito do prosseguir, e cumpriam seus manejos no geral, esses com suas responsabilidades. Uns descombinavam dos outros, no sutil. Eles pensavam, conforme vi, sou Candelário de um bando de Joca Ramiro, com Titão Passos e João Goinhá. O Ricardão da outra com o Hermógenes. Atual Zé Bebelo foi começando a conversar comprido, na taramelagem como de seu gosto. Aí o Ricardão armou um bocejo, e Titão Passos se desacocorou, com a mão num ombro que devia de ter algum machucado. O Hermógenes fez beiço. João Goinhá, aquele ar sonsado, quase de tolo, no grosso do semblante. O Hermógenes botava pontas de olhar, some escuro, nuns visos. Só Candelário, ficado em pé, sacudia o moroso das pernas. Joca Ramiro deve ter percebido aquele repiquite, porque ele sobre se virou para Só Candelário ao de indagar: meu compadre, que é que se acha? Só Candelário fungou e logo abriu naqueles cestos que tinha, movimental, sendo por ele querer se desengoçar e não podendo. Como era alto e magro, duro daquele homem. Sarre os olhos amarelos de gavião dele, hein? Não achou as palavras para dizer. Disse: ao que haver, ao que estou, compadre, chefe meu.
Você escolheu para ler pra gente um trecho de Grande Sertão Veredas. Eu fiquei muito feliz até com essa escolha, eu estava comentando com o Diogo antes da gente começar a gravar, porque é um dos meus livros preferidos. E eu ouvi a gravação que você mandou pra gente e fiquei tentando lembrar que momento do livro é aquele. Então eu queria que você me ajudasse a lembrar qual é aquele momento. Ele está mais ou menos no meio do livro, um pouquinho antes da metade. É um momento em que está começando a se ensaiar a tensão dos grupos ali dos jagunços, né? Essa tensão ainda é uma tensão ali, tá crescente, né? Então ali os jagunços ainda estão naquele estágio, que é exatamente aquele trecho, naquele estágio de observação. De observação de um e outro, até que a tensão em um determinado momento vai se tornar muito alta, né? Eu escolhi o Grande Sertão porque eu acho que, além de tudo, além da importância óbvia do romance como uma obra literária extremamente bem realizada, ele é, para mim, também um grande exemplo de civilização, né? De prática artística tão cuidadosa e tão respeitosa com a linguagem, com o ambiente que ela tenta criar, não é? com a matéria que ela tenta ali transmitir, que me pareceu muito adequado para o nosso momento, né? O nosso momento carente de civilização. É um livro é forte, é bonito, é delicado, é tanta coisa, né? Exatamente. É um livro super anticonservador, né? É um livro de conservador, o livro não tem nada, né? Assim, não dá pra gente achar nenhuma palavra ali de conservadora, né? Em todos os aspectos que a gente pensar, é um livro super assim, pensando realmente é uma coisa pensando na emancipação mesmo, na libertação. Por isso que eu realmente escolhi meio um pouco a dedo, assim. Cara, voltando eu já comentei, né, que você terminou de ministrar recentemente aqui o curso de Literatura Brasileira Contemporânea, e teve um momento ali que eu até ia comentar com você lá, mas aí deixei passar, que você tá tratando esse momento. Se eu tiver errado, você me corrija. Que você vê que esse momento de pandemia pode ser uma ruptura para uma nova literatura, que seria o fim dessa literatura brasileira contemporânea que começou ali nos anos 70 e tal, e agora a gente poderia estar dando enfim, tendo uma ruptura para uma outra coisa. É isso, e se for isso, eu queria que você falasse um pouco, e se também essa ruptura é para uma literatura mais conservadora, já que a gente está nesse momento. Sim, é isso mesmo que eu quis dizer. Agora, sempre fazendo a ressalva que falar do momento presente no próprio momento é muito complexo, né? Porque ainda falta uma série de... ainda falta uma série de determinantes. Eu posso dar um exemplo de como isso é complexo. Quando começou o confinamento, nas 2 primeiras semanas, eu de fato acreditei que o Brasil ia fazer direito, sabe? Eu colhi uma série de pistas de que de que a gente realmente iria decretar um lockdown e que o confinamento seria respeitado e haveria uma solução. Isso foi um erro. É um erro que até hoje um pouco me espanta e também me envergonha. Então a gente não tem muito essa noção de continuidade. Agora, se a gente perceber que havia no início dos anos 80, finalzinho dos anos 70, início dos anos 80, uma espécie de retomada, não é? Uma espécie de renascimento, eu não sei dizer se renascimento, um surgimento de uma literatura naquele momento já se livrando da censura, né? Já buscando novas maneiras de se expressar, já se sentindo com a obrigação de pensar aquela nova sociedade. Talvez esteja surgindo, mas como eu disse, eu ressalto, isso seja talvez nós estejamos vivendo um momento tão radical
é assim que eu enxergo, eu faço questão de repetir, são 120 mil mortos oficialmente, com informações de médicos muito confiáveis de que o número pode ser até 2 vezes maior. A gente pode estar falando em 300 mil mortes, né? E sobretudo, das classes, dos grupos mais vulneráveis, que são sempre as vítimas, e isso agora se tornou ainda mais forte. Se isso pode ser que isso exija dos artistas, da arte em geral, e há alguns artistas já fazendo algumas coisas, pode ser que isso exija uma nova transformação, ou o surgimento de novos artistas, não é? Ou o surgimento de uma nova, de uma busca por uma nova ordem, não é? Ou até uma espécie de abalo ainda maior na arte, na forma conservadora de se escrever um romance. Eu posso dar um exemplo: se o começo, meio e fim, as personagens bem definidas e por aí vai, a separação estrita dos gêneros é algo que a gente considerava conservador antes da pandemia, agora, não é? Como eu disse, nós temos um abalo quase humanitário no país. Quase não, realmente uma situação humanitária, em que muita gente utiliza a palavra genocídio, com a qual eu concordo. Diante de uma situação como essa, pode ser que fique ainda mais estranho que as pessoas pratiquem, não é? Pratiquem obras literárias convencionais. Embora assim, como eu posso dizer, o establishment literário as peça, né, as exija. Se quiser um exemplo sobre isso, eu me vi numa situação curiosíssima. Eu escrevi antes desse livro, né, eu escrevi o meu livro, uma sátira política, em que eu assinei como Eduardo Cunha, pseudônimo, né? Que eu até discuti aí no Sesc Paraty, num evento bem bacana, durante a Flip, acho que 2 Flips atrás. Enfim, o meu livro viveu uma série enorme de problemas, características do conservadorismo da sociedade, mas chegou ali o momento dos prêmios literários, e eu vivi uma experiência curiosa. A editora foi escrever o meu livro no prêmio, então ali a funcionária designada para isso me mandou um e-mail e pediu o meu RG. E eu respondi: olha, mas eu não sou o autor do livro. O autor do livro é o Eduardo Cunha, pseudônimo. E o Eduardo Cunha, pseudônimo, não tem RG, porque pseudônimo não tem RG. Entende? Mas tem que mandar um RG para se inscrever. Eu falo: mas como é que eu vou mandar um RG de um pseudônimo? Quer dizer, não é possível. Eu vou contar para vocês 2 bastidores, né? Não, um bastidor, né? Esse prêmio realmente eu não fui inscrito, não havia condições, mas eu fiquei com aquilo na cabeça, né? Falei: o que eu faço, né? Porque eu não posso ser irresponsável e largar minha obra no meio do caminho, ainda que a justiça tenha feito um grande estrago. Estava chegando o momento de inscrição de outro prêmio. Eu contratei um design, né? Um design muito bom, e pedi para ele fazer um RG. Um RG de uma personagem que eu inventei, a família Tobias. Então eu peguei lá uma personagem da família Tobias, pedi um RG, era um RG criado naquele momento, e fiz eu passei os direitos do Eduardo, eu declarei que o autor do Eduardo Cunha, pseudônimo, era o sobrinho do delegado Tobias, e que se esse pessoal queria RG, já tinha um RG feito por um designer, né? Fiz tudo, documento inteiro, criei tudo. Falei: vou escrever o livro, né? E o meu nome, eu consegui, com essa manobra de doação do livro para uma outra personagem, que meu nome não aparecesse, porque o meu nome, dentro dessa criação que eu estava fazendo, o meu nome precisava ficar oculto, e eu tenho esse direito, né? Há muitos artistas ocultos hoje em dia, por exemplo, o Banksy, que aqui no Brasil muito provavelmente ia ter um juiz que ia falar para dizer o nome dele, né? Helena Ferrante, vários outros. O meu nome já tinha vazado, mas eu queria criar, entreguei e me inscrevi no prêmio. Evidentemente que eu sabia
que eu imaginava que eu seria desclassificado. Mas qual é o que eu queria contar para vocês? Eu não só fui desclassificado, como a direção do prêmio revelou o meu nome no Diário Oficial. Entende? Ou seja, tomou a atitude exatamente a mesma que o Poder Judiciário tinha tomado de ferir a minha criação. Porque eu fiquei pensando, por que só não desclassificou, não é? Por que só não colocou assim, obra Diário da Cadeia, não é? Eduardo Cunha pseudônimo, documentos de Fernando Tobias, documentos irregulares, obra desclassificada. Era só fazer isso. Mas por que tinha que fazer tudo isso e na frente colocar um parênteses e dizer autor real Ricardo Lízias e publicar isso no Diário Oficial? Porque o establishment também é conservador. Entende? Quer dizer, eu fiquei tão chocado quando eu vi isso que eu falei, que coisa mais violenta, né? Que coisa. E aí, quer dizer, e esse é um establishment, ou seja, há um momento do establishment também muito conservador e que eu acho perigoso, né? Assim, eu já não lembro qual foi a pergunta, mas enfim. Não, isso tá ótimo. Mas foi uma história importante de ouvir. Trouxe uma compreensão importante disso tudo também. Quer dizer, muitos dos eventos literários, as pessoas, por exemplo, que você vai dar o RG da Helena Ferrante. A Helena Ferrante não poderia nunca concorrer a um prêmio no Brasil. Pois é. Não tem sentido uma coisa dessa. Quer dizer, RG é uma coisa mais antiquada, né? Identificação do autor, RG... E os caras... Será que a Helena Ferrante tem RG, cara? Pois é, então, exatamente. Eles iam querer isso, iam pedir para ela, manda aí o PDF do seu RG. Uma coisa assim, é um absurdo, uma coisa completamente antiquada, né? As pessoas querendo algo desse gênero, enfim. Quer dizer, então é preciso repensar toda essa ambientação, né? Na verdade, para a gente poder, mas também é divertido, né? É divertido. Eu confesso, eu me diverti muito com a história, até o momento que eu vi o Diário Oficial. Aí eu fiquei bem triste, bem incomodado, né? Mas antes eu estava me divertindo muito com o RG que eu inventei, com a carta que a minha personagem Fernando Tobias escreveu. Eu achava muito engraçado, né? Assim, mas realmente parece que tem o que parece que a gente tem aqui no Brasil é um mecanismo que puxa tudo para o convencionalismo, né? Tudo para o status quo, assim, para o bom comportamento. Tudo para o bom comportamento, né? E, Ricardo, até dentro disso, você já passou por casos assim. É assustador, cara, ter a obra confundida com algo real? Diogo, olha, no começo era, né? Hoje eu tô tão acostumado, mas tão acostumado que eu nem esquento mais, cara. Que, assim, que pra mim é uma coisa corriqueira, né? Até tava falando com a minha esposa e tal. Tinha uma hora, nem quando chega oficial de justiça, se é na sexta-feira, eu nem vou buscar, sabe? Fala assim, não tô nem aí pra esse negócio, que o processo que o ex-deputado Eduardo Cunha move contra mim, sabe? Tinha uma quantidade tão grande de recursos que eu ficava cansado até de olhar a coisa toda. Então, agora, eu não sei se isso é bom, você se acostumar a isso, né? Mas é uma situação que aconteceu. No começo eu fiquei muito assustado, né? Quando eu tive o primeiro problema na justiça, na Polícia Federal, eu achei esquisitíssimo, né? Hoje realmente, para mim, Que foi no delegado Tobias? Foi no delegado Tobias, exatamente. Eu fui convidado por uma editora de livros digitais, de e-books, a desenvolver um trabalho que fosse realmente um e-book, que não pudesse ser impresso, né? Que utilizasse todas as ferramentas do meio digital. Eu desenvolvi uma família, que é a família Tobias, e fiz uma narrativa, que era o delegado Tobias, que era uma colagem, havia texto, havia fotos de alguns amigos, enfim, havia colagens de textos de jornal, havia o design que fazia alguns documentos de um processo jurídico que eu tinha inventado, né? Como era um folhetim que acontecia a cada 10 dias, o número 2, por exemplo, conseguia ecoar a reação do número 1. Mas o que aconteceu, né? Grupos tiraram do
do e-book só a parte das decisões jurídicas, que era muito bem feitas, um belo design, sabe? Eu tinha aqui a assessoria, que era minha esposa, que é advogada, que fez uma parte ali, não é? O design mudou, me explicando a situação ali jurídica, muito por cima. O design mudou, fazia a decisão jurídica como se fosse mesmo um documento jurídico, a gente publicava. Tiraram, denunciaram, e a Procuradoria-Geral da República abriu um inquérito, que é uma coisa completamente bizarra, e me investigou. E investigou o próprio delegado Tobias, né? Investigaram personagens de ficção. Chegaram à conclusão de que o delegado Tobias não existia. Havia um juiz que assinava as decisões, que era um juiz que, como eu me precavia, o que não adiantou nada, eu pesquisei, era um nome que realmente não existia. Aí a Procuradoria-Geral da República investigou esse juiz, concluiu que o juiz também não existia, investigou a mim. Concluíram que eu existo. Veja o brilhantismo da investigação, né? O delegado Tobias não existe, o juiz que eu inventei também não existe, eu existo. Então eu falsifiquei um documento. E abriu um inquérito contra mim. Chegou aqui uma intimação. Veja, foi uma intimação. O senhor está intimado a depor na Polícia Federal no dia tal, dado decorrente à acusação tal. Eu tive que contratar advogados criminais, não é? Um escritório de advogados criminais, fui acompanhado. O depoimento foi uma coisa surreal. A questão é que o delegado realmente, durante o depoimento, entendeu o que tinha acontecido, porque até ali ele não tinha entendido nada. Né? O delegado não tinha compreendido nada, e ele entendeu durante o depoimento. Ele fez um pedido de arquivamento, e um juiz viu toda a situação, e o juiz autorizou, o juiz ordenou ali o arquivamento, né? Àquela altura, não é, eu fui um pouco percebendo tal era o grau de inépcia, não é, e conservadorismo da nossa sociedade. Algo desse ia acontecer, né? Dali em diante, que eu me tenho a ver com o direito, foram várias vezes. Que doideira, né? Olha, se não houvessem nas ruas tantas pessoas com máscaras nos queixos, eu diria que essa história é ficção. Pois é. Pois é. É uma história muito difícil realmente de acreditar, mas é um fato, né? O processo tem número, o jornalista que noticiou ali pela primeira vez investigou a história, a Polícia Federal fez ali uma nota e tal. Então, tem isso. A sentença que a juíza proíbe a circulação do Diário da Cadeia, né, assinado pelo Eduardo Cunha, pseudônimo, é uma sentença inacreditável, realmente, não é uma coisa que vai somando ao nosso catálogo diário de obscurantismo. E, cara, você teve algum problema, não no sentido de justiça, que acho que não, mas no livro Divórcio, com isso também, de te confundirem, de acharem que aquilo é real, porque tem um personagem chamado Ricardo Lizos? Mas muitos problemas. Eles continuam acontecendo até hoje, né? Há alguns meses, por exemplo, eu recebi uma mensagem de uma amiga falando o seguinte, um e-mail, né? Falando, olha, acabou de sair aí uma revista acadêmica em que você está sendo acusado de um crime, dá uma olhada, e me mandou o link. Eu falo, pronto, né? Aí eu abro o PDF da revista acadêmica, tem ali um ensaio, não é uma pessoa, não é assim um estudante, mas não é uma pessoa de nível acadêmico, tem titularidade, livre docência, não é? Anos de pesquisa universitária, e esta pessoa me acusava no ensaio de plágio, me acusa que o romance de divórcio tem um plágio. Eu fiquei muito espantado, fui ler o que era. O plágio que havia nessa acusação é de que eu teria publicado o diário de outra pessoa. Eu, que estou aqui conversando com vocês, teria publicado o diário de uma hipotética ex-mulher. Né? O professor falou, olha, esse diário não o escritor lá, ele achou esse diário e copiou o diário, portanto cometeu um crime de plágio. Isso daí estava falado, né, numa revista acadêmica. Eu li aquilo e fiquei muito espantado, né? Falei, poxa, e agora e tal, né? Aí lá vai, aí conversa, aí é advogado, falei, tô sendo acusado de um crime. E aí o que eu fiz? Falei, vou muito numa boa, né? Achei a pessoa no Facebook, mandei uma mensagem, eu falei, olha, gostaria de dizer que eu tô considerando meio um pouco de estranhamento, né, a situação, porque ali
naquele seu texto, esse é o Cuca, eu tenho um relógio Cuca, ó, ele toca exatamente nas horas, então é o relógio. E eu falei, olha, eu tô muito esquisito isso, você não acusar de plágio, né? Eu queria perguntar, que prova você tem que eu copiei, né, o diário de uma outra pessoa? A resposta, eu tive que, né, tomar uma cerveja quando chegou a resposta, né, antes de responder. A pessoa falou assim, ué, mas você diz isso no livro? No livro, o narrador, que tem o meu nome, afirma que encontrou um diário e que vai publicar esse diário. A pessoa que tem livre docência achou que, como o narrador tem o nome, sou eu, e que, como isso era verdade, era um crime de plágio e eu teria realmente feito isso. Foi escrever um ensaio acadêmico, esse ensaio acadêmico foi publicado. Eu respondi, eu falei, olha, mas é um romance, né? Ah, mas então isso não aconteceu? Eu falei, poxa, então deixa eu dizer uma coisa, se trata de um romance. Quer dizer, a revista tem que sair. Eu falei, olha, eu gostaria de dizer que não vai poder continuar no ar uma acusação de um crime contra mim, a menos que você prove. Né? Quer dizer, isso não tem fundamento, né? Eu estou sendo acusado de um crime. Por favor, prove, porque daqui a pouco eu vou ter que pagar advogado como a gente paga convênio médico, né? As pessoas vão sabe quando você liga, eu preciso tô com dor de cabeça, não, agora eu preciso de um ortopedista, agora eu vou passar no oftalmo, vai ter que ser assim comigo, olha, é criminal, agora esse é civil, esse aqui é uma acusação de não sei das quantas, porque não é possível, não é? Assim, Caramba! Aí a pessoa pediu desculpas, não é? E retirou o ensaio do ar e refez. Refez, mas esse é o nível do negócio, sabe assim? Quer dizer, as pessoas, e muitos problemas, as pessoas às vezes acusam de falta de ética. É um romance que tem muito... É um romance assim, tem muitos amores e muitos ódios, né? Assim, enfim, envolvidos no próprio texto. As pessoas adoram profundamente. Foi um romance, foi o texto que eu saí do ambiente literário e eu obtive muitos leitores em outros ambientes, no ambiente do direito, no ambiente vários outros ambientes, não é? E esses leitores continuam lendo meus trabalhos até hoje, mas em compensação causou realmente esse tipo de como eu posso dizer, esse tipo de questão, né? Por assim dizer. Difícil classificar essa questão. Difícil. Essa pessoa que te acusou de plágio, só por curiosidade mesmo, ela era uma pesquisadora de qual área? A autoficção. Ou seja, tá na área justamente que ela deveria entender isso, né? Não entendeu nada, e além de tudo, ainda compara o meu trabalho com alguns textos franceses, não é? Dos quais eu não tenho ligação, não é? Minha ação é outra coisa. Eu não estou copiando os franceses, eu não estou fazendo isso, mas como uma pessoa, porque o que acontece é o seguinte: há um certo tipo de crítico, não são todos, evidentemente. A minha obra já recebeu críticas realmente muito. Eu me considero um privilegiado nesse campo, né? Eu já recebi críticas de críticos muito aparelhados, né? No geral, mas há alguns críticos que primeiro ele tem a teoria, depois ele quer instalar todos os trabalhos dentro da teoria dele, né? O que não funciona, ele sai. Ele inventa, né, ao ponto de acusar uma pessoa de um crime, né? Até nisso acontece. Mas, enfim, como eu disse, esse eu não me espantei, né? Até tomei cerveja, até mandei depois, sabe? Já nesse momento. É um nível de incompreensão que às vezes não dá nem para ficar chateado mesmo, né, cara? Sei lá. Na verdade é conservadorismo, né? A pessoa tá sempre passando para o outro todas a responsabilidade que tem ela, né, diante das coisas. Comportamento muito conservador, né? Acreditar na diferença entre ficção e não ficção, realidade, enfim, essas coisas muito antiquadas. Né? Então, Ricardo, a gente está com o tempo já estourado, então queria primeiro saber se você quer falar alguma coisa que a gente não te perguntou. Não, acho que foi ótimo. Eu até falei 50% de um projeto que eu estou fazendo. Né? Foi ótimo.
Não vai pedir para tirar depois. Nós adoramos receber notícias em primeira mão. Notícias em primeira mão, exato. Foi ótimo, eu agradeço. Legal, cara. Então vou te agradecer muito aí pela disponibilidade de falar com a gente, participar aqui. Pela oficina também, pelo curso, que foi ótimo. Foi ótimo. E é isso, cara. Muito obrigado. Nos vemos por aí. Obrigado, eu agradeço. Estou ansioso agora para ver o resultado final aqui do programa. Legal demais. Vai ser ótimo, com certeza. Eu te agradeço também, Ricardo. Foi uma conversa muito divertida. Foi mesmo. Estamos precisando. Foi. É bom, é muito bom. E esse foi mais um Conversas Literárias, o podcast de literatura do projeto Sesc Paraty em Rede. Nós temos novos episódios sempre às terças-feiras. Até a próxima!